Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Bom, deixa eu ligar aqui a luz, né? Hoje nós tivemos um dia bastante agitado, muita coisa para resolver, muita reunião. Ainda me preparei porque amanhã tem que fazer exame, né? E hoje eu tomei a decisão que amanhã eu vou para o trabalho sem bengala. O mozinho vai ficar preocupada. Não vou deixar. Ela disse que não vai deixar. Meu Deus do céu. Oi, Tiana, boa noite, paz e bem. Entendeu? Porque eu hoje caminho um tantão, depois é que eu notei que eu estava sem bengala. Então eu tô achando que a bengala não está mais me ajudando, né? Então aqui, ó. Ué. Não estou entrando aqui. Ah, apareci. Pronto. Oi, Nazir. Boa noite. Paz e bem. Ih, Nazir, um abraço, Nazir. Na Marcela. Yasmin é a filha. Não, e a outra, Marcela? Marcela. Um abraço para Marcela também. Outro para você. Né? Então, hoje nós temos uma reflexão boa para fazer, né? Chegou mais alguém, quem é que é? Simone Costa RJ. Boa noite, paz e bem. Eu não estou te reconhecendo, Simone. Mas a gente... Seja bem-vindo aqui. Entrou mais alguém? Gracinha! Ô, Gracinha, que saudade de você, minha irmã. Boa noite, paz e bem. Mais gente, Lena. Oi, Lena, te amo, Lena. Boa noite, paz e bem. Né? Então nós estamos aqui na atividade, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão. São poucos versículos, mas esses poucos versículos têm um profundo significado. E eu acho que tem muita coisa que a gente não presta atenção. E de certa forma tem um pouco a ver com a reflexão de ontem, sabe? Mas a gente vai esperar a hora de começar a homilia, né? Chegou mais alguém? Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Então, como eu falei, amanhã eu vou fazer exames, né? Minha segunda bateria de exames desde o AVC. Eu espero que sejam bons os meus resultados, né, para eu ficar bem animado. E amanhã eu vou sem bengala para o hospital. Não vai. Meu amor não quer deixar eu andar sem bengala. Luiz Cláudio Carvalho, boa noite, paz e bem. Não vai mesmo. Entendeu? O mocinho está me ameaçando, dizendo que eu tenho que ir de bengala. Solução, eu vou esquecer a bengala no hospital. Vai ser o jeito. Você é capaz de ir lá na minha sala pegar a bengala. Tá na hora de andar sem bengala, amor. Tá? Cadê o fisioterapeuta? Já me deu alta por ele, eu posso até ir pra academia. Vocês veem a minha situação, né? E isso é porque eu tô perdendo peso até de chegar aqui. Se você olhar as lives anteriores aí, John,
De um ano atrás vocês vão ver que eu estava com o rosto redondo. Agora eu estou com o rosto assim, ó. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aos que estavam ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Esse evangelho é muito interessante, porque ele suscita uma discussão, uma briga. Aí alguns querem dizer que Jesus tinha irmãos, então ele não teve, ele não foi o único filho. Aí outros começam a discutir a semântica. Não, porque podia ser primo, porque não tinha uma palavra para irmão e tal. Sabe, sinceramente, eu acredito que Jesus era filho único, sim. Ponto. Ah, Bernardo, eu não acredito. Tudo bem. Desde que você acredite que Jesus é Deus, nós dois concordamos, o resto para mim é besteira. Tia Ana está me mandando um oi, Bernardo. Oi, tia. Sabe, pessoal, eu acho que isso é uma discussão menor. Sinceramente, eu acho que o importante desse evangelho não é a família de Jesus. Pelo menos não essa família que o pessoal quer tanto discutir. Sabe, de vez em quando algumas pessoas viram para mim e falam assim: Bernardo, eu fico pensando, eu quero ser mais íntimo de Deus. Eu quero ter uma relação melhor com Deus. O que você me aconselha? E sabe, eu sempre fico muito perturbado quando alguém me pergunta isso. Porque, como é que eu vou dizer? A resposta quase sempre decepciona a pessoa. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época dentro da igreja cristã, não é só da igreja católica não, a igreja cristã inteira, onde as pessoas estão se desviando do que Jesus ensina. E isso para mim é impressionante. Se você perguntar para a maior parte das pessoas como é que você vai ganhar intimidade com Deus, as pessoas vão dizer através da oração, da penitência, vão dizer que você tem que ir à missa, ao culto com frequência, vão dizer que você tem que fazer exercícios de ascese, reflexões bíblicas. E assim, isso me angustia. Isso realmente me angustia. Gracinha, boa noite para vocês, forte abraço. E por que isso me angustia? Porque isso me parece a negação do que Jesus ensinou para a gente. E assim, aqui, nesse evangelho, está extremamente claro isso. Porque vamos falar sério, existe intimidade maior do que a que existe no seu núcleo familiar?
Existe uma intimidade maior do que a mãe com o filho? Do que o irmão com outro irmão? Do irmão com uma irmã? Do pai com o filho? Do pai com a filha? Ah, Bernardo, mas as pessoas podem não gostar uma da outra. Eu não estou dizendo de você gostar. Estou dizendo de você ter intimidade. Né? Eu e Mozinho, por exemplo, estamos juntos, casados há 26 anos. Eu acho que existe pouca coisa que crie mais intimidade do que uma relação de 26 anos todos os dias da vida da gente. Eu sou filho do meu pai há 56, vai fazer 57 anos. Pouca coisa vai me dar mais intimidade na vida do que esse monte de dias conjuntos. Ou seja, a relação familiar é a relação que mais produz o vínculo de intimidade. A Lena está dizendo, boa noite, paz e bem. Obrigado, Lena. E aí eu fico pensando, o que Jesus nos ensinou? E ele nos ensina essa coisa. Observa bem. A frase de Jesus não nega a família sanguínea dele. O que eu quero dizer com isso? A frase de Jesus não está dizendo que Maria não é a sua mãe. Não está dizendo que essas outras pessoas não são seus parentes. Né? Mas está dizendo que há outras pessoas que têm a mesma relação de afeto e de amizade. Lena está mandando abraços. O que eu quero... Como é que eu vou te explicar isso? Por exemplo, eu não sou diretamente parente da Lena, da Gracinha, né, que estão aqui assistindo. Né? Não sou. Mas são irmãs da minha esposa. E nós já criamos um laço de intimidade. E se essa relação nos dá intimidade, a gente não fez um ritual específico para isso. Por outro lado, Jesus deixa tudo muito claro. Tem aí o pessoal da sua família, ele está cercado de gente. E ele diz, todos esses são a minha família. E ele ainda diz, você pode fazer parte da minha família. Ah, o que eu tenho que fazer? Qual é a novena que eu tenho que rezar? Qual é o texto que eu tenho que ler? Eu tenho que fazer um retiro? Não. Todo aquele, está aqui, ó. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A única condição para você ser da família de Jesus é fazer a vontade de Deus. E aí é muito interessante porque algumas pessoas resolvem criar vontades de Deus. Né? Por que eu digo isso? Porque o desejo divino é conhecido. Né? Ele protege o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ele quer que a paz e a justiça se encontrem. Ele quer que as armas de guerra se transformem em armas de plantio. Ele quer que as pessoas não passem fome. Ele quer que toda a natureza exista e que todos os bens são distribuídos para o bem comum. Ele quer que nós nos tratemos como irmãos e irmãs. Ele nos ensina que ninguém é
desprezada. Ele diz ainda mais que aqueles que são frágeis são importantes para ele. Ele diz ainda mais que os misericordiosos alcançarão misericórdia, que os que têm fome e sede de justiça serão saciados, que os mansos herdarão a terra, e por aí vai. Ou seja, nós já sabemos o que é fazer a vontade do Senhor. Já está escrito. O que eu não entendo é por que a gente ainda não fez. Por exemplo, sábado agora, dia 25 de janeiro, 6 anos do crime ecológico de Brumadinho. Foi um horror, né? Você sabe que tem mais 40 Brumadinhos para acontecer só em Minas Gerais? O que nós fizemos para impedir essa morte, essa destruição, essa ferida que vai ser produzida na Mãe Terra? Nada. Ah, Bernardo, tem lá um projeto das mineradoras, mas a Brumadinho era considerado uma barragem exemplar com tudo de direito pelas mineradoras. Ela era fiscalizada pelas mineradoras, e olha no que deu. Hoje é aniversário do massacre de Unai, quando fiscais do Ministério do Trabalho, que iam investigar em Unai, trabalho escravo. Não, Bernardo, é trabalho análogo à escravidão, porque a escravidão acabou nada. Eu falo que é trabalho escravo mesmo, porque é isso que a gente vê. Entendeu? É trabalho escravo. Eles estavam lá investigando e foram massacrados. De lá para cá, o que mudou? Bem, em alguns governos a gente teve verba boa para investigar isso, mas nós continuamos tendo um monte de trabalho escravo, e pior, quando você vê o trabalho escravo, as pessoas não ficam horrorizadas, as pessoas não ficam assustadas, escandalizadas. Nós temos uma lista que todo ano sai com todas as indústrias envolvidas em trabalho escravo. A gente deveria ficar tão escandalizado com isso que a gente deveria se movimentar para que essas indústrias tivessem alguma sanção. Mas a gente simplesmente ignora. A maior parte das pessoas nunca viu essa lista. E aí? Afinal de contas, não foi o Senhor que nos ensinou que todos somos iguais, judeus ou gregos, livres ou escravos, todos somos um pelo mesmo batismo? E nós continuamos calados. Eu fico pensando, como é que a gente pode não respeitar o irmão imigrante ou irmão migrante? Imigrante é quando troca de país, migrante é dentro do seu país, tá? Pelo contrário, muitos destilam ódio contra essas pessoas, que na verdade só saíram de suas terras natais porque não tinham condição de trabalhar, de garantir o seu sustento. E lembrando, é direito humano das pessoas transitarem. Sabe, é uma coisa muito doida. Desde quando a dignidade do ser humano deixou de ser importante? Desde quando a criação de Deus não é importante? Desde quando a gente pode escolher qual vida deve ser salva, qual vida deve ser poupada e qual vida pode perecer? Sabe, para mim as coisas são tão claras, está escrito.
está ali. E a gente continua ignorando tudo. E quando vai discutir esse evangelho, fica discutindo se tinha irmão, se não tinha irmão, se a palavra é irmão, se a palavra é primo, se a palavra é parente. Quando é muito mais importante pensar o que Deus já nos falou para fazer e nós não fazemos. O que Deus já nos chamou para agir e nós não agimos. Qual o sentido da gente deixar de se preocupar com aquilo que realmente nos torna íntimos do Senhor? Quando eu faço qualquer referência aos menos afortunados, quando eu faço qualquer referência aos desafortunados, quando eu digo que Deus tem uma opção pelos pobres, quase sempre alguém vira. Quer dizer que eu que não sou pobre, Deus não tem uma opção por mim? Sabe, fica parecendo aquela pessoa que falam sei lá o que, por exemplo. Ah, médico pede exame desnecessário. Eu começo, eu não peço não. Dá vontade de falar assim, ah, que parabéns, não fez mais que sua obrigação. Né? Sim, Deus tem uma opção, preferência pelo pobre, pela mulher, pela viúva, pelo negro, pelos desprezados, pelos marginalizados. Tem. Isso não quer dizer que ele não te ame. Isso não quer dizer que ele não tenha uma profunda preocupação com você. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Mas quer dizer que ele se preocupa com aquelas pessoas. E o grande motivo, coisa mais importante disso, não é nem com quem ele se preocupa. Porque se Deus me der a milionésima parte da poeira da atenção dele, eu já estou muito feliz. Sabe, Deus é tão grande que qualquer migalha de atenção, de carinho, de amor que ele der a mim é mais do que suficiente para a minha vida inteira. O que ele está dizendo é o seguinte: esses são os que eu mais me preocupo. Esses são os que precisam ser cuidados. E, na verdade, quando Deus fala que eu estou preocupado com o pobre, com o imigrante, com o órfão, com a viúva, com o preto, com o pobre, com o indígena, ele está te chamando para você ter essa preocupação. Essa é a minha vontade. Façam a minha vontade para serem próximos de mim. Ele está mais do que dizendo qual é a prioridade dele. Ele está te dizendo qual deveria ser a sua prioridade para que você fosse uma pessoa melhor. Quando você ouve no Salmo, é ele que protege o órfão e a viúva, é ele que acolhe o estrangeiro. Quando você ouve na profecia de Isaías que ele anuncia a boa nova aos pobres, por que não anunciou aos ricos? Porque os ricos sempre sabem. E se você avisar ao pobre, o rico saberá. Ele vai libertar os cativos, porque os que estão libertos não precisam ser libertados. Ele irá curar o cego, porque quem não é doente não precisa ser curado. E resgatará os oprimidos, porque quem não é oprimido não precisa ser resgatado. Mas ele te compromete com o pobre, com o cativo, com o doente e com o oprimido. Quando ele fala isso, não é para ele dizer que eles são os melhores. Pelo contrário, ele está dizendo que eles precisam ser cuidados e eu espero que você cuide deles. Eles precisam ser protegidos e eu espero que você proteja eles. Eles precisam ser prioridade na sua vida e na sua sociedade. Eu espero que você busque isso.
Então hoje, nesse evangelho, em vez da gente ficar discutindo detalhezinho bobo que nada vai trazer para a sua vida, que nada vai mudar o seu entendimento, que nada vai crescer a sua fé, nem te tornar uma pessoa melhor, se comprometa a partir de hoje a olhar a Sagrada Escritura e ver a vontade do Pai e começar a segui-la. E aqui não é para ser o fariseu que sabe a vírgula, o ponto, o traço e fazer uma interpretação, vamos dizer, literal, como se cada palavra daquela fosse uma verdade absoluta em conteste, mas entender o que ali está escrito, para que a gente possa realmente seguir a vontade do Pai. Amém? Mode 19h56, milagre, consegui acabar no horário. Bozinho gostou, que bom. Sabe, eu acho que essa reflexão hoje tem o seu interesse, tem o seu valor. Eu tive muito enrolado hoje, tive um monte de coisa para resolver e vai piorar, mas é assim mesmo, tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção, tá? E eu quero falar um pouco de São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino é um filósofo da Idade Média, de um período chamado Escolástica. Ele é responsável por trazer conhecimentos da filosofia grega, né? Principalmente Aristóteles, um pouco de Platão também, para a teologia católica. E ele tem várias obras, a mais conhecida, a mais importante, a Suma Teológica, que nunca ficou completa, porque seria impossível completar. Mas eu sempre falo que valia a pena conhecer a Suma Teológica. Várias questões que muitos consideram difíceis de ser respondidas hoje são respondidas com muita clareza por ele, né? E algumas, inclusive, levam a situações que eu acho gozadíssimas, né? Quando o Papa Francisco escreveu o Amoris Laetitia, né, a alegria do amor, que falava sobre as situações das famílias, ele, num dado momento, fala que nenhum princípio geral se aplica a todos os casos particulares e que, portanto, casos particulares de famílias deveriam ser vistos de formas particulares. E aí muita gente se levantou dizendo que isso era um absurdo, que não podia falar isso, que não sei o que não sei qual. E quando alguns vieram se queixar comigo, eu falei, ué, como ele não pode falar isso? E isso é doutrina de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino já pronunciou isso quando fala da lei natural. Tá lá, pode procurar na Suma Teológica. Pergunta se a lei natural se aplica a todas as situações. E aí ele dá uma resposta bonita, que a lei natural é uma referência, mas à medida que você desce na profundidade do caso, a incerteza aumenta e pode haver situações onde a lei natural não se aplica. Então, o que o Papa Francisco falou foi apenas uma aplicação do conhecimento, do raciocínio de São Tomás de Aquino. E era gozado que justamente muitos dos que reclamavam da fala do Papa falam que são devotos de São Tomás. Certa feita eu coloquei um vídeo de Dom Helder Câmara, e Dom Helder Câmara fala assim: na situação da necessidade, tudo é de todos. E ele tinha dado o exemplo de um garoto que roubava uma pulseirinha, um menino de rua que roubava uma pulseirinha e falava: na situação de escassez, tudo é de todos.
E alguns colegas meus reagiram como se eu estivesse falando um absurdo. Como é que você coloca esse vídeo e não sei o que, não sei qual, e piriri canhoto. E, novamente, esse é um raciocínio tomista. É um raciocínio de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, junto com vários outros doutores e pais da igreja, dizem que na situação de escassez, qualquer acúmulo de bem é pecado. Na situação de escassez, a necessidade das pessoas supera o próprio valor da propriedade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que, novamente, essas coisas são princípios divinos e as pessoas não querem aceitar. Bernardo, onde está isso na Bíblia? Né? Você precisa disso? Tudo bem, aceito. Deuteronômio 15, 4. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Ou seja, toda a riqueza da terra é de todos nós. Se há pobres, é porque alguém tirou deles o sustento deles. Esse não é o desejo divino, é a maldade dos homens. Se alguém hoje destrói a natureza, não é por desejo divino, é pela maldade dos homens. Às vezes pode parecer estranho, porque a gente está tão acostumado com essa inversão de valores que a gente acha que o errado está certo. Mas aqui eu me lembro do que Votoninho uma vez falou para mim. Bernardo, o errado é errado, mesmo que todos façam. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. Tá? Vou me despedir de hoje, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Tomás de Aquino, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.